O culto heróico é uma parte essencial da religião grega antiga. Uma parte essencial, mas eu acho, pelo menos essa é a minha impressão, que ela não é muito comentada e não está muito presente no nosso imaginário popular. Quando a gente pensa em deuses gregos, quando a gente pensa na religião grega antiga, a gente não costuma associar essa religião com o culto aos heróis. Eu acho que em boa parte isso tem a ver com a influência, por exemplo, dos poemas homéricos. Esses textos muito importantes e muito influentes, como a Ilíada e a Odisseia, apresentam a vida dos heróis de uma maneira muito dramática, muito radical. A mortalidade, né, a maneira como os heróis lidam com o seu encontro com a morte é muito radical. Se você pegar, por exemplo, Aquiles, que está tanto na Ilíada quanto na Odisseia, na Ilíada ele tem um grande dilema. Ele tem que escolher ou uma vida breve, mas com muita glória póstuma. Depois dele morrer, as canções sobre seus feitos bélicos vão ser escutadas durante muito tempo. Ou uma vida longa, só que sem essa glória, né? Ele vai viver uma vida longa, pacífica, e ninguém vai se lembrar do nome dele depois da sua morte. Já na Odisseia, Aquiles aparece no Hades com uma sombra. Odisseu, em determinado momento da Odisseia, ele desce ao Hades, que é esse lugar do submundo, onde ficam as almas dos mortos, e encontra Aquiles, dentre outros heróis. E Aquiles está lá no Hades, lamentando, né, a sua condição de morto. Agora imagina se a gente pega esses poemas e, em vez de olhar para eles dessa maneira, entendendo, né, essa radicalidade da mortalidade, da experiência humana, nos poemas homéricos, a gente enxergasse para esse poema sabendo da prática de culto a Aquiles. Aquiles é um herói que recebe culto heróico, não só recebe culto heróico, como também ele costuma ser alocado depois da morte em um espaço intermediário, uma espécie de paraíso terrestre, que às vezes é chamado de Ilha dos Bem-Aventurados, às vezes de Ilha Branca. Tem vários nomes para esse local, mas seria uma espécie de local intermediário entre o submundo do Hades e o Olimpo, onde ficam os deuses. Você teria esse lugar onde alguns heróis iriam habitar. Imagina como isso reduziria a força da Ilíada e da Odisseia, né? A Ilíada, por um lado, perderia muito uma parte significativa da sua do seu drama, né, do seu aspecto trágico. Se você soubesse que a escolha de Aquiles por morrer jovem, no fim das contas, não seria tão ruim assim, porque ele estaria nesse paraíso terrestre aí, não necessariamente vivendo uma vida muito ruim. E a Odisseia entra em contradição direta com esse tipo de crença. Mas é uma crença muito antiga, é uma crença que fazia parte do cotidiano da grande maioria das cidades gregas. Eles tinham um calendário de sacrifícios para os heróis, então não existe religião grega antiga sem culto heróico. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, Danilo Vila. Eu sou doutor em grego antigo pela USP. Essa é uma série de vídeos sobre introdução à religião grega. A gente está lendo o livro do Robert Parker, capítulo a capítulo. Cada vídeo é sobre um dos capítulos do livro dele, que é exatamente uma introdução à religião grega. E agora a gente está no quarto vídeo, especificamente sobre o culto heróico. Vamos lá? E o que era o culto heróico, né? Na prática, ele não se diferenciava de maneira muito radical do culto aos deuses. Você poderia ter sacrifícios levemente diferentes, às vezes o local de culto era um pouco diferente, costumava ser uma tumba, um túmulo de algum herói, ou algum lugar que se achava que os ossos tinham sido enterrados daquele herói. E você podia fazer o sacrifício nesses espaços, mas não necessariamente, isso não era obrigatório. O tipo de sacrifício podia ser um pouco diferente, mas também não é obrigatório. E os pedidos, às vezes, podiam ser muito específicos, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas podiam também ser pedidos muito parecidos com aqueles que você fazia a um deus. A gente vai discutir um pouco mais adiante a diferença entre um herói e um deus, mas na prática, se a gente fosse perguntar a um grego qual seria a diferença, ele nos diria que a grande diferença é que um herói ele nasce imortal. Então, 99% dos casos, a gente vai ver isso depois com mais calma, mas na grande maioria dos casos, deuses são aqueles seres que já nascem imortais, eles têm muito mais poderes, né? Eles têm poderes muito mais amplos, eles são cultuados de maneira muito mais distribuída ao redor da Grécia Antiga, e heróis
via de regra, eles são pessoas que nasceram, né? Eles são mortais que nasceram, viveram e morreram, e depois eles são colocados em algum lugar, vão para algum tipo de pós-morte, no qual eles conseguem ainda influenciar a vida dos mortais. E aí a gente tem os fiéis, né, os devotos desses heróis fazem sacrifícios para conseguir certos benefícios. Então essa seria a grande diferença, né, de maneira simplificada, entre heróis e deuses. Então, os heróis recebem culto da mesma forma ou de formas parecidas com os dos deuses, e da mesma forma eles podem influenciar, né, segundo a crença de um grego antigo, eles podem influenciar na vida dos mortais, tá? Trazer coisas positivas, coisas negativas se eles forem negligenciados no seu culto, e por aí vai. De uma forma muito parecida com os deuses, né? Então a gente vai discutir isso daqui a pouco. Qual seria a diferença, né, entre um herói e um deus? E outro elemento que a gente pode usar de comparação aqui são os santos da tradição católica, da tradição ortodoxa, que são um pouco parecidos, né, com os heróis. Algumas pessoas às vezes comparam santos e heróis com uma espécie de culto semelhante. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, e é importante a gente falar sobre isso aqui, porque os heróis, apesar deles terem um culto parecido, às vezes, com a dos santos, para algumas pessoas, na prática, em primeiro lugar, né, na ortodoxia cristã, os santos não fazem nada, né? As pessoas rezam para os santos e os santos pedem para Deus e é Deus que faz alguma coisa. Não é dessa forma que os gregos acreditavam. Os gregos acreditavam que os heróis, de fato, efetivamente faziam coisas. Eles não precisavam pedir para Zeus ou para Poseidon para fazer alguma coisa. Eu sei que isso é mais uma questão de ortodoxia, né? Na prática, muita gente que tem devoção aos santos talvez não tenha essa consciência, né? Não pense dessa forma, mas pelo menos na doutrina oficial, os santos são intermediários. No caso dos heróis, eles não são intermediários, eles são seres que você faz pedidos diretos. Um outro aspecto muito importante é que os heróis, eles têm esse nome herói, e esse é um nome grego de fato, mas a gente não pode confundir o que a gente pensa como herói em termos de valores, né, valores éticos, de nobreza, ou até o que a gente pensa com relação aos santos, né, que são pessoas que viveram vidas virtuosas de acordo com os parâmetros religiosos do cristianismo, do catolicismo, enfim, das vertentes do cristianismo que cultuam santos. A gente não pode transportar essa noção para os heróis gregos. Então, o exemplo mais legal e que eu gosto de contar com relação a esse aspecto dos heróis gregos, que eles não são necessariamente virtuosos ou éticos, é a história do boxeador Cleomedes. Esse boxeador era um grande campeão, né, de disputas de boxe. Nas Olimpíadas ele ganhava, né, vários torneios seguidamente. Chega em um determinado ano, ele acaba matando seu oponente com um golpe proibido, e aí ele é desclassificado. Ele então não consegue ganhar a competição. Ele volta furioso para a cidade natal dele. Ele entra no ginásio, que é onde as crianças estavam treinando para virar boxeadoras também, né? Onde tem os exercícios físicos. E aí ele destrói uma pilastra num surto de fúria por ter perdido, né, a competição, derruba o telhado e mata uma quantidade bastante grande de crianças que estavam treinando ali no ginásio. As pessoas ficam furiosas, vão atrás para tentar matar Cleomedes. Ele se esconde num templo de Atena, entra num baú. Quando abre um baú, ele sumiu. E aí ninguém sabe o que fazer diante disso, enviam um emissário para o oráculo. Eu falei já num dos vídeos da série, né? No primeiro vídeo eu falei sobre os oráculos. As pessoas faziam muitas perguntas para eles para tirar dúvidas do cotidiano, né? Essa era uma dúvida: o que aconteceu com Cleomedes? O que a gente tem que fazer aqui? E aí o oráculo orienta os habitantes daquela cidade a cultuarem Cleomedes como um herói. Então, se estabelece ali, por orientação do oráculo, um culto heróico a Cleomedes. Cleomedes não é, nem de longe, um ser virtuoso, e ele não é herói da maneira como você pode pensar, né? Como a gente costuma pensar na nossa sociedade. Como uma pessoa nobre ou virtuosa, muito pelo contrário, ele é um assassino, ele matou crianças. Então, tem nada de nobre na história do Cleomedes. Mas o que que tem aí na história dele? O que que tem em boa parte das histórias de heróis de maneira geral? Uma excepcionalidade. Cleomedes poderia não ser um grande ser nobre, virtuoso, eticamente perfeito ou qualquer coisa do tipo, mas ele era excepcional
no sentido de que ele era um grande boxeador. O seu desaparecimento é excepcional, ele some num baú, ninguém sabe, não tem explicação, né? Parece uma coisa milagrosa. E até o surto de raiva dele que mata as crianças é um surto de alguém muito forte, né? Que consegue derrubar um teto, etc. Então os heróis, eles não são necessariamente seres bons. Eles são seres que em vida demonstram qualidades excepcionais, o que acaba gerando, né, esse ímpeto após a morte do seu culto, do culto a esse herói, porque se acredita que ele foi de alguma forma abençoado pelos deuses, senão ele não teria esses grandes feitos, senão ele não teria desaparecido no baú no templo de Atena, tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado. Ele não é herói porque ele é nobre, ele não é herói porque necessariamente ele é um santo, ele é ético. Ele é um herói por outros motivos, porque ele é algo excepcional. Isso não quer dizer que não existiam também heróis que tinham valores éticos que eram respeitados pela comunidade, pelos gregos antigos, pela mentalidade da época dos gregos antigos. Com certeza você tinha heróis assim, mas é só que a gente tem uma variedade de formas de se chegar ao culto heróico. E esse é um outro aspecto muito importante também. O culto heróico ele não é um culto fechado. A gente viu, né, quando a gente estava falando no vídeo anterior sobre deuses, que os deuses poderiam surgir, às vezes por sincretismo, influência de deuses estrangeiros que poderiam ser introduzidos na religião grega. Mas, de modo geral, os deuses são uma categoria um pouco mais fechada que a dos heróis. Os deuses não costumam surgir, não costumam surgir deuses novos, ou você não costuma ter esse processo o tempo inteiro, esse processo de sincretismo que a gente comentou no vídeo passado. Os heróis não. A gente tem, claro, a grandíssima maioria de culto heróico eram heróis do mito, do passado mítico, do passado heróico, mas você tem uma parte significativa de heróis também que vão surgir após esse passado mítico. Então, pessoas que viviam a vida lá no meio das cidades gregas e tal, generais, políticos, atletas, pessoas que a gente chamaria de pessoas normais, que não são parte do mito, elas podiam morrer e ser cultuadas posteriormente. Eu acabei de citar o exemplo aqui do Cleomedes, a gente vai ver outros ao longo do vídeo. Então, é uma categoria mais aberta do que a categoria dos deuses. Você poderia ter e continuou-se tendo culto a figuras históricas, como políticos ou generais. E além disso, os heróis costumavam estar associados a locais de uma forma um pouco mais forte do que os deuses. A gente já discutiu que os deuses podiam ter cultos locais, com epítetos específicos, com rituais às vezes diferentes, mas heróis, eles, com algumas exceções, costumam ser cultuados mais localmente que os deuses. Então, Zeus, em seus múltiplos epítetos e aspectos, ele era cultuado pela Grécia inteira. Atena também era cultuada pela Grécia inteira de maneira geral. Então, os deuses são muito mais pan-helênicos, eles estão distribuídos ao redor da Grécia Antiga de uma maneira muito mais significativa. Já heróis, com algumas exceções, eles costumam ser atribuídos a determinadas localidades, geralmente ao redor do túmulo do herói. Então, a cidade que tem um túmulo de um herói, ali é que você vai estabelecer o culto dele, não necessariamente em outras cidades mais distantes. Então, heróis tendem a ser um pouco mais locais do que os deuses. E aí a gente entra num dos aspectos mais interessantes da discussão sobre o culto heróico. De que forma os heróis se diferenciavam dos deuses? E aí a gente vai ver que na prática, apesar dos heróis serem uma espécie de grupo intermediário entre mortais e imortais, você tem, né, nós, os meros mortais, que não temos poderes nem habilidades depois da morte. Você tem os deuses que estão lá num patamar superior. E entre um grupo e outro, você tem essa categoria de heróis. Na prática, a gente pode dizer que funcionalmente, os heróis eram basicamente uma espécie de deuses menores, deuses especiais, deuses com uma função bem específica, deuses mais locais, talvez. Ainda que na teoria, reflexivamente, um grego não descrevesse necessariamente os heróis dessa forma, na prática eles funcionavam dessa maneira. Então, a gente tem vários casos interessantes de heróis assim que funcionam como um pequeno deus, um deus que tem uma função muito específica. O Parker, no livro, traz, por exemplo, o caso do Taraxipos, que significa literalmente, em grego, é uma espécie de nome falante. Nome falante é um nome que, na verdade, tem um significado para os falantes daquela língua que é muito óbvio, muito evidente. E o caso do Taraxipos
é simplesmente aquele que atrapalha os cavalos, né? É o perturbador de cavalos. E o Taraxipos, ele era cultuado num monte, num túmulo que ficava próximo de uma pista de corrida em Olímpia. Então, quem não fazia sacrifício para o Taraxipos, quando estava correndo nessa pista de corrida, né, era um esporte que os gregos gostavam muito de corrida de cavalo, os cavalos dessa pessoa perdiam o controle, ele perdia o controle dos cavalos, os cavalos ficavam loucos e ele acabava batendo ou simplesmente perdendo a corrida porque ele não tinha feito os sacrifícios corretos para esse herói. Então a função desse herói em culto era basicamente para aquelas pessoas que participavam das corridas fazer sacrifício para esse herói pedindo uma boa corrida. Um outro exemplo bem legal é o Miagros. O Miagros também é um nome falante, significa literalmente pega moscas ou espanta moscas, né? E a função dele era também muito simples. As pessoas faziam sacrifícios para o Miagros para espantar moscas em determinada época do ano, que tinha um festival, etc. Então, você percebe aí que é um deus de pequenas causas, quase, né? São figuras heróicas que tinham uma função muito específica, associada com, às vezes, com uma coisa só. No caso do Taraxipos e do Miagros, era uma coisinha só. Em outros casos é um pouco mais amplo, mas de toda maneira, a gente poderia pensar a categoria dos heróis como deuses de funções específicas, deuses menores, talvez. Em alguns casos, a gente nem tem, a gente nem sabe exatamente a biografia do herói. Então, nesses dois exemplos que eu dei, ninguém sabe exatamente quem é que eram esses heróis. Quem é que era o Taraxipos? Ele é filho de quem? É neto de quem? Não é que você tem uma história, uma biografia que as pessoas contavam. Era só um herói que tinha um túmulo e que se fazia sacrifícios, mas sem que ninguém da comunidade soubesse o que se passou na vida desse herói. Inclusive, no caso do Taraxipos, o que espanta os cavalos, o que perturba os cavalos, a gente tem até um registro de Pausânias. Pausânias é um grande viajante e geógrafo, uma espécie de proto-geógrafo da antiguidade. Ele tem um livro muito importante chamado Descrição da Grécia, e ele discute esse herói em determinado trecho, ele fica discutindo, né? Ele levanta uma série de hipóteses de quem seria esse herói. Ele levanta várias hipóteses diferentes, inclusive a de que não teria nenhum herói enterrado naquele túmulo, mas algum tipo de objeto mágico. E a hipótese dele próprio, Pausanias, é de que o herói, na verdade, era Poseidon dos cavalos. Então aí você percebe já que a categoria heróis e a categoria deuses, elas meio que se confundem, né? Para Pausanias, aquele herói que ajuda os cavalos a não se perderem o controle, na verdade era um deus. Mas na prática do culto, todo mundo achava que estava cultuando um herói, ainda que não soubessem qual era a biografia desse herói. Então, heróis podiam às vezes se confundir com deuses, e um caso muito específico disso, muito interessante, são as heroínas. De maneira geral, apesar da gente ter culto a heroínas, né, nomeadas, individualizadas, como Helena, como Cassandra, etc., a gente costuma ter muito mais culto a heroínas coletivizadas. Então, não a uma heroína específica, não a Cassandra, mas as mulheres de uma cidade específica, as mulheres de um período específico. Então, você estabelece um culto a uma espécie de coletividade de heroínas. Isso lembra muito as ninfas, né, que também eram divindades que eram cultuadas de maneira coletivizada. Então, em alguns casos, e especificamente nesse caso das heroínas, o fato delas se aproximarem, né, de parecerem um pouco as ninfas, aproxima muito os grupos dos heróis de grupos de deuses, efetivamente. A gente vai ver também mais adiante alguns heróis que de fato se divinizaram. Então tem uma diferença entre herói, aquele que recebe culto, e o herói que se diviniza, ainda que esses limites não sejam muito bem estabelecidos. Em alguns casos isso se confunda, tá? Mas a gente vai ver casos de heróis divinizados. De qualquer forma, o que a gente tem que entender aqui é que os heróis, na melhor das hipóteses, serviam como deuses menores, deuses de causas especiais.
e às vezes, em alguns casos, isso se confundia e um herói podia ser confundido com Deus. Um grupo de heróis podia ser cultuado como se fosse um grupo, uma coletividade de divindades. Era muito comum isso de você cultuar heróis anônimos ou heróis coletivos, né? Grupos de heróis. Os habitantes de tal lugar, as mulheres de tal lugar. Isso também acontecia. Não é, nem todo culto heróico tinha que ser um culto individualizado, tá bom? E qual era a base desse culto heróico? Por que que os gregos cultuavam esses personagens, essas figuras, seja do presente, seja do passado? Então, uma maneira de tentar entender isso, mas que não explica tudo, é a noção dos hemiteoi. Os hemiteoi são os semideuses, literalmente, né? Hemi é o semi-latino. A gente tem, por exemplo, na palavra hemisfério, né? É a metade da esfera. Hemiteoi é o semi-theoi deuses, esse radical grego que está lá em teologia, por exemplo, no estudo de Deus. Então, os semideuses são quem? São aqueles descendentes de deuses, seja filho, netos, bisnetos, etc. Né? Em algum ponto da linhagem, eles teriam uma divindade que teria dormido com algum ancestral seu, e aí ele, de alguma forma, né, carregaria algo dessa divindade no seu próprio corpo. Isso permitiria com que ele fizesse coisas grandiosas que homens normais não poderiam fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que todos os heróis são semideuses. Né? A gente tem muitos heróis do período mítico, né? Das histórias que você vai achar lá na Ilíada, na Odisseia, nas tragédias, que não são necessariamente semideuses. Eles não são netos nem bisnetos de deuses nenhum. E a gente também tem o culto heróico de figuras contemporâneas dos gregos daquele período. Então, se um general ganhava uma batalha, ele poderia depois ser cultuado como herói. Um fundador de uma colônia, por exemplo, ele fundava uma cidade e depois ele poderia ser cultuado como herói, e não necessariamente ele era entendido como alguém que descendia diretamente dos deuses. Então, a ideia de semideuses ela funciona como uma espécie de pano de fundo para entender o culto heróico. Os heróis do passado, uma parte significativa deles, eram cultuados porque eles eram descendentes dos deuses. Alguns não eram descendentes dos deuses, e os heróis do presente também poderiam não ser, mas eles eram cultuados porque de alguma maneira eles se espelhavam ou eles chegavam no mesmo nível daqueles semideuses, né? Eles demonstravam valor, excepcionalidade, coragem, enfim, qualquer qualidade que estava associado com o seu culto no mesmo patamar de um semideus. Então, apesar de nem todo herói que recebesse culto heróico a gente pudesse dizer que eles fossem, né, netos ou bisnetos de deuses, essa noção ela meio que servia de estrutura para todo o culto heróico. Todo mundo que era cultuado ou era um semideus ou chegava no mesmo nível de um semideus, portanto, ele foi de alguma forma agraciado com essas qualidades pelos deuses. No fim das contas, são os deuses que vão dar essas qualidades para os mortais. Então, se ele chegou nesse ponto, mesmo um homem normal como Cleomedes, por exemplo, é porque um deus o agraciou com esse tipo de força ou de qualidade. Tudo bem? Então, não dá para dizer que todos os heróis que recebiam um culto eram semideuses, mas dá para dizer que a noção de semideuses, a noção, né, da inter-relação, das relações entre deuses e mortais que geraram essa geração de semideuses, está por trás de boa parte do culto. Mesmo aqueles que não fossem descendentes de deuses eram de alguma forma tão fortes ou poderosos ou habilidosos quanto aqueles descendentes e, portanto, mereciam um culto também. Um aspecto interessante do culto heróico é a maneira como a biografia de um herói podia influenciar no seu culto, naqueles casos em que a gente sabia, né, que a gente tinha acesso à sua biografia, porque a gente tinha muitos heróis anônimos, com nomes falantes e tal, que a gente não sabe, né, nem os gregos sabiam qual era a biografia e discutiam quem que era efetivamente esse herói. Mas em alguns casos a gente tem a biografia do herói, são heróis do mito, são heróis bem conhecidos. E às vezes esses aspectos da biografia vão influenciar no seu culto. Por exemplo, Asclépio, que era um herói associado com medicina e cura, ele vai ser cultuado por pessoas buscando cura. Então as pessoas vão pedir para Asclépio que ele ajude a curar algum tipo de doença, alguma coisa assim. O Taltíbio, a gente comentou a história do Taltíbio lá no primeiro vídeo da série, né? É o mensageiro de Agamenon, ele era cultuado em Esparta.
Ele era uma divindade, divindade no sentido que a gente está discutindo aqui, uma divindade menor, né, um herói efetivamente, dos mensageiros. Então ele era cultuado como herói dos mensageiros, porque em vida ele foi um mensageiro. Outro exemplo que eu acho muito curioso é o Agamenon, em uma determinada cidade grega. O Agamenon era cultuado de uma maneira que proibia a participação de mulheres no seu culto. As mulheres não podiam participar de algum tipo de ritual associado com o culto a Agamenon. E a gente sabe por quê. Para quem não conhece, né, o Agamenon, esse herói que está lá na Ilíada, ele vai ser morto pela sua esposa e pelo amante dela quando ele volta de casa da Guerra de Troia. Então, o fato dele ser assassinado, né, pela sua esposa provavelmente tem alguma coisa a ver com essa proibição do culto de Agamenon de incluir mulheres, né, nessa cidade específica. Então, aspectos da biografia do herói podiam ser muito relevantes, né, para você saber como é que o culto funcionava, que tipo de pedido você fazia o herói, de que forma ele precisava ser cultuado. Então, tem outros tipos de proibições, né, associadas com a biografia de um herói, a depender do grupo que, de alguma forma, fez alguma coisa ruim para ele, como o caso de Agamenon, você poderia ter proibições de participação no culto. Então, de certa forma, o culto aos heróis está muito vinculado à sua biografia mortal, para aqueles heróis que a gente tinha conhecimento da sua biografia. E apesar da gente ter, né, essa diferenciação entre heróis e deuses por causa do período de vida mortal antes deles atingirem um patamar de culto, a gente também tem muitos casos que confundem esses limites. Então, por exemplo, o Heracles, ou Hércules, como vocês conhecem, pelo nome latino, ele é o exemplo mais clássico, né, de um herói, de um mortal que era efetivamente divinizado. Então, ele não é que ele recebia culto como herói necessariamente. Em algumas regiões, ele era de fato equivalente a um deus. E a gente tem algumas histórias associadas com essa divinização do Heracles, né? A história mais famosa é que depois que ele morre, ele vai até o Olimpo, e aí Hera, né, que foi, não sei se vocês conhecem a história, mas Hera é a principal carrasca de Heracles durante toda a sua vida, né? Ela que atrapalha a vida dele, porque ele é filho de uma amante de Zeus, era a esposa de Zeus. Mas efetivamente, depois que ele morre, no fim das contas, depois de todos os trabalhos que Hera manda para Heracles, depois que ele morre, ela pega esse ser recentemente divinizado e simula uma espécie de parto, como se ela estivesse parindo Heracles para ele entrar no Olimpo, como se ele estivesse nascendo de novo, entrando no Olimpo e sendo finalmente aceito pela sua principal inimiga. E aí, depois desse ponto, ele teria se tornado um deus como os outros olímpicos. Isso não é muito comum, mas acontece. Então, a gente tem alguns casos de heróis que se aproximam muito ou são de fato deuses. Eles, após a morte, de alguma maneira, eles atingem esse patamar de divindades efetivamente. O próprio Aquiles, que eu citei na introdução desse vídeo, em algumas regiões próximas do Mar Negro, ele era quase que divinizado, ele era cultuado como um deus após a sua morte. Então a gente tem outros casos, né? A gente tem os Dioscuri, que são os irmãos gêmeos de Helena, né? O Pollux e o Castor, que também são heróis, nascem mortais, mas são cultuados como deuses na prática. E, enfim, a própria Helena, em alguns casos, se aproximava, né, de uma figura de Deus e por aí vai. Então, esses heróis, eles ocupam um lugar meio estranho, porque eles, de fato, apesar de serem mortais, eles atingem uma vida após a morte divina. Mas, na maioria dos casos, a gente tem que entender que a mentalidade grega não associava esses heróis efetivamente a um deus. Esses heróis ocupavam um lugar intermediário até no pós-morte. Então eu falei lá no começo do vídeo, né, dessa ilha dos bem-aventurados ou de algum lugar após a morte onde os heróis ficariam, que não é necessariamente o Olimpo, mas não é também o submundo das almas no Hades, beleza? Então, esses heróis que são divinizados, eles dificultam ainda mais a diferenciação entre deuses e heróis, mas eles são a minoria. Na prática, boa parte do grupo, né, de heróis são, no máximo, deuses menores, deuses de funções especiais. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um grupo assim muito amplo de tipos de heróis, a gente diria, né? Você tem heróis completamente anônimos,
heróis coletivizados, né? Grupos de heróis que são cultuados e recebem sacrifícios como uma coletividade. A gente tem um grupo de heróis que eu nem comentei muito, que são heróis mais simbólicos. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eles são cultuados, mas geralmente a gente não tem muito registro de pedidos, né? Quando você está falando de um herói ou de um deus, você tem uma fé, né, uma crença naquele herói, naquele deus participando da sua vida e de alguma maneira influenciando sua vida. Eu sei que às vezes as pessoas falam dos gregos não acreditarem nas histórias, nos deuses, mas isso é um exagero. Na prática não era assim que acontecia. As pessoas de fato acreditavam que Aquiles podia interferir na vida, na sua vida cotidiana, ou que Helena poderia te tornar mais bonita, ou que Protesilau poderia fazer alguma coisa para você, né? As pessoas faziam pedidos a esses heróis buscando alguma coisa na prática do cotidiano, na prática da religião grega. Eu falei isso lá no primeiro vídeo da série. Mas a gente tinha alguns heróis que eram simbólicos, quer dizer, eles recebiam sacrifícios, mas a gente não tem registro de nenhum tipo de pedido efetivo na prática, né? Ninguém pedia nada para esses heróis. Eles eram cultuados apenas como uma espécie de respeito, né? Então, um exemplo típico disso são os fundadores de colônias. Quando você fundava uma cidade nova, a pessoa responsável por liderar a expedição que fundava a cidade, muitas vezes após a morte, ela recebia sacrifícios, mas eram sacrifícios que eram muito mais simbólicos do ponto de vista de respeito àquela figura, porque ela fundou a cidade, de respeito à própria cidade, à história da cidade, do que um vínculo, né, de reciprocidade no qual você buscasse alguma coisa, algum tipo de benefício. Beleza? Então você tem heróis anônimos, heróis coletivos, heróis simbólicos, você tem heróis do mito, então heróis tradicionais, como a gente conhece, né, na Ilíada e na Odisseia, nas tragédias, em Hesíodo, enfim, vários heróis do mito grego. Você tem heróis divinizados, como é o caso do Heracles, como é o caso do Aquiles em alguns lugares. E você tem heróis contemporâneos, então pessoas que você podia estar vendo na sua casa, né, um dia, depois que elas morrem, a depender das circunstâncias da morte delas, elas poderiam ser cultuadas posteriormente. Então, políticos, generais, atletas, um grupo bastante variado, profetas, pessoas que faziam divinizações, né, que viam o futuro e por aí vai. Você poderia ter o culto a essas figuras. Então, você tem um grupo muito variado de heróis, mas todos eles se encaixam nesse grupo muito flexível, muito aberto, dinâmico, mas bastante específico de heróis. Então, um grego, no período antigo, eles tinham listas de culto heróico nos seus calendários de sacrifícios e tal. Eles tinham listas em que eles separavam o culto aos heróis do culto aos deuses. Então, para a mentalidade grega, são duas coisas diferentes, ainda que a gente veja aí que na prática isso se confunda, né? O exemplo que o Parker traz é muito bom. Ele traz uns dois exemplos de textos que mencionam um herói numa linha do texto, documentos, né? Documentos religiosos e tal, mencionam um herói e aí duas linhas depois chamam o herói de Deus. Então, você percebe aí que nesses trechos que o Parker cita, a confusão entre herói e Deus acontece de maneira bastante explícita. Mas, para a mentalidade grega, essas categorias não se confundiam. Então, o Parker traz uma lista muito interessante de sacrifícios lá de Atenas. A gente já falou várias vezes aqui, as nossas evidências para Atenas são sempre muito mais abundantes do que de outras cidades gregas, mas tem uma lista bastante interessante e extensa de heróis diferentes que eram cultuados em Atenas, um calendário de sacrifícios que você tinha, né? Que tipo de animal você sacrificava por herói, quando aquilo era feito e coisas do tipo. E a gente chega no último ponto do vídeo de hoje, o ponto que eu acho muito fascinante no estudo do culto heróico, que é muito comentado às vezes em críticos contemporâneos, né? Em trabalhos mais recentes de história. Você vai ter essa visão de que o culto heróico estava muito vinculado a uma certa noção de aristocracia, uma tentativa da aristocracia de legitimar sua posição de poder. Então, segundo esse argumento, né, os aristocratas, as famílias poderosas que dominavam as cidades-estado gregas, elas legitimavam a sua posição de poder
a partir da sua linhagem e da maneira como elas descenderiam de deuses. Então, o culto heróico para esse tipo de leitura estaria muito vinculado a uma tentativa da nobreza grega de justificar os seus privilégios, né? Eu mereço ter esses privilégios, eu mereço ter todo esse dinheiro, essas posses, esses bens, porque eu sou descendente de Menelau, porque eu sou descendente de Odisseu, etc. E apesar disso ser um aspecto muito curioso e muito importante, eu acho, do culto heróico, a gente tem várias historinhas que mostram como o culto heróico ele tinha um fundo político muito forte. Então, você tem casos em que um tirano, um político, ele consegue ter acesso ou trazer para a cidade os ossos de um herói que morreu, um herói tradicional, e ele consegue trazer os ossos e fundar um culto. E, obviamente, aquilo ali é um gesto político dele para conseguir popularidade, etc. A gente tem casos, por exemplo, o Clístenes, um tirano, ele tenta proibir um culto na cidade dele de um herói argivo, porque a cidade dele estava em guerra com Argos, essa outra cidade que seria a origem desse herói. E aí, se não me engano, é o Adrasto, é o herói Adrasto, ele tenta proibir o culto, ele pede permissão ao oráculo, o oráculo não deixa ele proibir o culto a Adrasto, por causa, né, ele queria proibir por causa da sua vinculação à cidade inimiga que eles estavam em guerra, e ele acaba instituindo outro culto de um inimigo do Adrasto, que é o Melânipo, se eu não me engano. Os detalhes não importam muito, mas é interessante vocês perceberem como o uso político desses cultos era significativo. Por outro lado, é importante, nessa história mesmo que eu acabei de contar, mostrar que esse tirano não consegue proibir o culto que ele queria proibir. Ele pede a autorização do oráculo e o oráculo não dá essa autorização. Então, ainda que de fato a gente tenha que entender não só o culto heróico, mas toda a religião grega como atravessada de questões políticas, né, efetivamente. Então, questões políticas eram importantes, o dia a dia político era importante para a religião grega como um todo. A gente não pode também reduzir a religião e o culto heróico a apenas isso. Então, o caso da história do Clístenes é interessante porque ele não consegue proibir o culto, mas o Parker traz uma série de histórias muito curiosas que mostram que o culto heróico não é só um culto de ancestrais, né? Que é basicamente essa a ideia, que um aristocrata defenderia o culto a um ancestral dele, hipotético, né? Para justificar a sua posição de prestígio, de poder numa cidade. A gente tem cultos a inimigos políticos. Parker traz uma série de histórias que são bastante curiosas. A primeira é a história de Onésilo. Ele vai para uma cidade tentando convencer o rei dessa cidade a lutar do lado dele em uma revolta. Ele é traído de certa forma, é assassinado pelos habitantes dessa cidade, é mando do rei. Ele é decapitado, a cabeça dele é colocada numa lança e colocada na muralha. E aí um grupo de abelhas aparece e deita na cabeça desse herói. As pessoas veem aquilo como um sinal, né? Eu já comentei para vocês isso, acho que no primeiro vídeo da série, essa coisa dos sinais e tal. Os gregos achavam que os deuses estavam enviando sinais o tempo todo para eles, a partir dos fenômenos da natureza. Então eles procuram um oráculo para saber o que isso significa, por que as abelhas deitaram, né, no corpo do Onésio. E aí o oráculo diz que aquele personagem, aquela figura tinha que ser cultuada como herói. Então, nesse caso, a gente está falando de um culto de alguém que você, né, que os habitantes da cidade mataram. Então, você está cultuando alguém que você matou. A gente tem uma outra história, um Filipo, que era um homem muito bonito, né, um grande atleta, né, vencedor de Olimpíadas e tal. Ele era belíssimo, ele teria ido para a guerra contra uma cidade, teria morrido na guerra, né, normal, acontece. Costuma acontecer com muita frequência as pessoas morrerem na guerra. Só que ele era tão bonito e tão conhecido que os habitantes dessa cidade pegaram seu corpo, enterraram e estabeleceram um culto para ele. Outro caso de culto a um herói inimigo, né? Alguém que está lutando contra você nesse caso. E o último caso, outra história muito interessante, os habitantes de uma cidade, segundo Parker, depois de uma batalha naval, né? Tem uma batalha naval entre duas cidades, algumas pessoas caem no mar, saem nadando para sobreviver da cidade inimiga.
chegam numa praia depois do naufrágio, né, para tentar sobreviver. E aí os habitantes da cidade vão lá e tacam pedras nos sobreviventes da batalha naval. Esse lugar onde os inimigos foram apedrejados se transforma num campo que, segundo, né, as pessoas da Grécia Antiga, enlouqueciam. Qualquer um que passasse por ali acabava ficando louco, ou tinha doenças, tinha problemas. Ninguém sabia o que fazer com esse local que tinha ficado amaldiçoado por causa do apedrejamento. Eles enviam um emissário para o oráculo. O oráculo diz que eles tinham que estabelecer um culto àqueles heróis todos, aquelas pessoas todas que morreram apedrejadas. Outro exemplo de culto a inimigos em um contexto de guerra, inclusive. Então, é interessante pensar no uso político do culto heróico, é interessante pensar na maneira como certos grupos políticos podiam usar, né, o culto heróico para ganhar popularidade, para tentar estabilizar o seu governo, mas o culto heróico não era só culto de ancestrais dos líderes políticos de uma cidade. Você tinha culto a inimigos e muitas vezes era comum que uma família de prestígio tentassem, né, de alguma maneira iniciar um culto, especialmente em períodos mais tardios, um nobre podia tentar transformar ele próprio num culto, num herói para culto depois de sua morte. As pessoas tinham consciência que isso era possível, né? Então, um nobre podia até tentar fazer isso, ele podia fazer muitas construções religiosas, doar dinheiro para templo, fazer coisas para tentar estabelecer um culto heróico após sua morte. Mas a gente não tem muitos casos em que isso era bem sucedido. De maneira geral, um nobre, quando ele morria, ele era no máximo cultuado só pela sua família, só pelo seu núcleo familiar mais próximo, como uma forma de respeito aos mortos. Mas isso não se coletivizava. Então, essas famílias aristocráticas, esses nobres que tinham prestígio na cidade, eles dificilmente viravam heróis para cultos coletivos que né, contemplavam a grande parte da população. De maneira geral, isso não acontecia. Quando acontecia, era exceção. Então, de forma geral, o culto heróico, apesar de poder ser usado politicamente, ele tem uma série de elementos que não se encaixam muito bem nessa narrativa de que ele só existia como justificativa para grupos aristocráticos se manterem no poder. Na verdade, se a gente for olhar quais heróis, qual grupo de pessoas, de figuras históricas eram mais cultuadas como heróis, depois, é claro, né, das figuras do período mítico, dos descendentes dos deuses, semideuses, etc. A gente não vai estar lidando necessariamente com políticos ou com generais ou com aqueles líderes de famílias importantes das cidades gregas. O grupo mais cultuado como heróis após os heróis míticos eram os atletas. Então, campeões, né, das Olimpíadas ou de competições locais, de esportes variados, eles costumavam receber esse culto heróico após sua morte. Era o grupo mais significativo de culto heróico. Você tem uma passagem em Tucídides muito interessante, quando um general espartano, Brasidas, ele chega numa cidade depois de uma grande vitória. Tucídides, para dizer que ele foi um vitorioso, que ele foi recebido de uma maneira muito calorosa pelos habitantes daquela cidade, ele diz que ele foi recebido como um atleta. Então, isso que é muito curioso, né? O ápice da fama e do prestígio na Grécia Antiga não era ser um grande general que vencia uma batalha muito importante, mas era ser um atleta que ganhava competições. Esses são os personagens do período histórico que vão ser mais cultuados como heróis após a sua morte, e não os políticos necessariamente. Tudo bem? Então, é importante ter noção do uso político da crença, do culto heróico, mas, como toda crença, ela é um pouco mais complexa, ela envolve algumas coisas que não se encaixam perfeitamente nesse uso político, por parte dos aristocratas. E é isso, esse é o vídeo. É um tópico bem mais simples, é um capítulo mais curto, eu imagino que o vídeo vai ficar bem mais curto do que os outros, mas é um tópico importante. Apesar de ser simples comparado com as discussões que a gente teve nos vídeos anteriores, ele é crucial para entender a religião grega. Não existe religião grega sem culto heróico, né? O sistema religioso grego não funciona se você remove o culto heróico do seu funcionamento. A gente tem que pensar a religião grega com culto heróico.
E é isso é interessante, porque isso coloca certos textos muito tradicionais, como a Ilíada, a Odisseia, os poemas homéricos, numa posição meio estranha, né? A gente tem que entender que a representação homérica do universo mítico, do Hades, dos heróis e etc., essa representação é específica de Homero, não necessariamente é a representação grega do Hades ou dos heróis, e por aí vai. Então, cada texto ele vai ter o seu viés, de certa forma. Os poemas homéricos têm o seu viés, eles querem enfatizar a mortalidade humana. Então, esses aspectos, né, de divinização, ou de culto heróico, ou de pós-morte fora do Hades, não são muito enfatizados por Homero, são mencionados aqui e ali de maneira muito esparsa, muito paralela, não é central para a narrativa do poema. Só que isso não quer dizer que os gregos não acreditavam nessas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar a mentalidade grega simplesmente nos poemas homéricos. Tem muito mais coisa, né, na religião grega e no pensamento grego para além dos poemas homéricos ou de qualquer poema ou de qualquer texto literário que a gente tem acesso. E o culto heróico é uma dessas coisas que eu acho que é geralmente omitida, apesar de simples, é geralmente omitida nesses textos que a gente tem mais conhecimento ou que circulam no imaginário popular acerca da antiguidade. Espero ter deixado claro para vocês como funcionava isso, de que maneira o culto heróico era importante para a mentalidade grega. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado. Semana que vem vai ter vídeo novo. A gente vai falar sobre o quinto capítulo do livro do Parker, sobre sacrifício. Então, esse é um aspecto muito importante da religião grega. A gente vai entrar em detalhes na semana que vem. Se você está vendo esses vídeos depois de que eu terminei, né, toda a série, vai estar tudo disponível para você aí, beleza? Muito obrigado por estarem aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima.